sua rede e pegaram uma quantidade de peixe que a rede não estava nem suportando. Eles fizeram um sinal para que os barcos talvez começaram a pescar aquela hora. De repente os caras estavam pensando que era até para socorrer, né? Porque nunca imaginar que aquele sinal era para que ele fosse encher os barcos dele com a quantidade de peixe que eles encheram. A Bíblia fala que eles tiveram que fazer sinal para que os barcos que estavam próximos chegassem até ele, para que eles pudessem dividir o peso, porque o barco estava quase afundando pela quantidade de peixe que eles pegaram. E agora Pedro cai em si e olha o milagre que Jesus fez na vida dele, para os seus companheiros. De repente ele já tinha decretado um dia de derrota para a vida dele, porque, irmãos, é ruim, nós ficamos amargurados, sim ou não? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma prova, para mim poder fazer um curso aqui, no Bombeiro, aqui em Botafogo, e que era uma prova de natação. Eu fiquei 2 segundos abaixo do tempo. Irmão, eu fui para casa, acabou meu dia. Fiquei tão amargurado. Ou seja, quando nós temos um resultado negativo na nossa vida, nós ficamos totalmente ruins o dia todo, não conseguimos fazer mais nada. Talvez aquele dia, se Jesus não tivesse diante de Pedro ali, seria um dos piores dias da vida dele. Porque a pior coisa que tem para um homem que é pescador, que sai para a noite para pescar, ele pega um peixe, irmão. Um peixe, pelo menos um para alimentar o gato que fica no barco, é coisa horrível. Só o que ele não esperava era que Jesus, ele pudesse estar naquela manhã, diante daquele lugar onde ele ia entregar aquele barco. E diante dessa palavra que eu estou querendo dizer para você, o que Deus está querendo trazer para você, talvez a sua noite ela não tenha sido uma das melhores que você tenha passado diante daquilo que você tentou fazer. Mas eu quero te dizer, Jesus está aqui nesta noite para te convidar novamente para você entrar dentro do barco e diante do mar novamente e lançar a rede. Só que vai depender de você ouvir o chamado dele. Isso acontece conosco todos os dias, irmão. Muitas das vezes a nossa habilidade que nós achamos que nós temos nos impede que nós vamos enxergar isso. Sei como é que funciona esse negócio aqui. Não, rapaz, tenta de novo. Não adianta. Não vou tentar, não deu certo, acabou. Jesus dando ali uma oportunidade para que ele viesse ser abençoado. Quantos já passaram por uma situação dessa? E às vezes a gente é meio áspero assim em algumas situações, né? Pedro poderia muito bem falar: Jesus, é o seguinte, ó, tu é o mestre, opera milagre, a hora que você quer, só que ó, do mar entendo eu sei como é que funciona, muito obrigado, mas eu não vou não. Se Pedro tivesse feito essa recusa, ele não teria visto aquele milagre na vida dele. Talvez ele foi até não acreditando naquilo que ia acontecer, porque a palavra mesmo fala que ele só lançou: Senhor, tudo bem, eu vou lançar, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, porque de mim mesmo eu sei que não vai dar nada. E é dessa maneira que Deus começa a trabalhar na minha vida e na tua vida. Quando de nós mesmos nós achamos que nós não vamos conseguir, quando de nós mesmos nós achamos que não vai dar nada, quando você já coloca nas mãos de Deus, é aí que você vê o milagre acontecendo na tua vida, querido. Nesta tarde nós estudamos sobre a escola bíblica dominical. A lição era: bem-aventurado os pobres de espírito. E nós aprendemos lições maravilhosas aqui nessa tarde. E eu encaixo o Pedro dentro dessa situação, porque naquele momento ele foi. Porque se ele não tivesse sido, porque uma das características das pessoas que são pobres de espírito é a humildade. Se você não for humilde, meu amigo, você não consegue nada na tua vida. Se não houver humildade na tua vida, você não consegue nada. Os teus resultados vão ser sempre negativos. Se você não tiver humildade na tua vida, você não vai ter êxito em nada que você fazer na tua vida. Se você achar que você sabe tudo, que você é o detentor da verdade, que você pela tua habilidade não depende de ninguém, um dia você vai se ver numa situação em que mais nada vai fluir na tua vida. Mas a partir do momento que você se considerar e você entender que realmente, independente do que eu tenho, independente do que eu conquistei, independente do que eu estou usufruindo agora, mas, Senhor, eu sou um pobre de espírito. Os irmãos sabem o que é ser pobre de espírito?
é aquela pessoa que é totalmente dependente de Deus. Estou falando de pobre de coisas materiais, não. Estou falando de pobre de espírito. É aquela pessoa que entende que, independente do que ela já conquistou na sua vida, nada disso vai ocupar o lugar que Deus tem na vida dela. Aleluia. Nada do que eu tenho, nada do que eu conquistei, isso não pode ocupar o lugar que Deus ele tem aqui na minha vida. Quando nós entendemos dessa forma, as coisas começam a fluir nas nossas vidas. A maior pessoa que trouxe esse exemplo para que nós pudéssemos seguir foi Jesus. O próprio Jesus. Diante de muitas situações que ele colocou quando estava com os seus discípulos, ele fez questão de fazer aquilo para que ficasse como exemplo, para que todos nós fizéssemos da mesma maneira. Só que, infelizmente, muitas das vezes nós não fazemos. O pastor Robson falou aqui na semana passada, Jesus ele lavou os pés dos discípulos, irmãos. Isso era uma situação que era feita pelos escravos. E todos, quando viram aquilo, que é isso? Rapaz, isso aí não é Jesus que estava curando ali agora há pouco, está lavando os pés dos discípulos. Era uma coisa totalmente... Não era para a pessoa de Jesus poder executar aquela situação. Só que nós vemos Jesus em todo o tempo se colocando diante da situação como uma pessoa que vem sempre querendo trazer o exemplo para que nós pudéssemos seguir. Imagine Jesus nos dias de hoje, irmãos, diante de uma situação em que hoje as pessoas colocam aquelas que acham que têm ou que podem, que têm algum poder, colocam diante de uma situação que tem que ser tratado como o grande, o todo-poderoso, o intocável, e ninguém pode chegar perto. Imagine Jesus nos dias de hoje, o choque que Jesus ia causar na vida dessas pessoas. Quando Jesus chegasse no meio do povão, talvez ia vir aquele segurança e querer tirar Jesus. Ops, quem está precisando primeiro é você. Aí ia botar logo a mão nele, logo, recebe aí. Não gosto de ficar não querendo deixar a multidão chegar até mim, não. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele fazia e colocava como exemplo para que nós pudéssemos seguir aquilo que ele queria para as nossas vidas. Porque ele mostrou na vida de Pedro naquela noite. Pedro, você não pegou não? Não. Rapaz, quem fez esse mar aqui foi eu. Claro que ele não falou isso para Pedro. Imagino eu. Querendo colocar dentro da casa. Rapaz, quem fez esse mar aqui foi quem? Quem criou os peixes? Quem que está no comando de tudo aqui? Vai lá, lança a tua rede. Lança a rede. E você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. E muitas das vezes nós esquecemos, irmãos. Às vezes você não pode estar dentro de um barco para pescar, mas em outras situações. Quem está no comando da tua vida? Quem estabeleceu a tua vida para viver na face da terra? Glória a Deus. Quem que te chamou? Quem que te salvou? Quem que te limpou? Então nós somos totalmente dependentes dele. As coisas só acontecem se nós recusarmos, se houver uma recusa da nossa parte. Mas se nós aceitarmos, grandes coisas nós vamos ver Jesus fazer nas nossas vidas. E outras pessoas que estão em volta de nós vai ver a mesma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Imagine agora aqueles pescadores que estavam ali, que quando viram que Pedro, não entenderam nada, irmãos. Como é que pode? O cara passou a noite toda pescando, pegou nada, depois saiu, voltou em questão de horas, o cara volta agora com um barco e vem mais outros barcos cheios de peixe. Que negócio é esse? Jesus. Às vezes as pessoas não ficam assim olhando para as nossas vidas. O que está acontecendo na vida desse camarada aí? Há um mês atrás o cara estava assim de uma forma, agora está tão diferente, está com uma feição diferente, está com um comportamento diferente, está totalmente mudado. O que aconteceu na vida dele? Jesus. Irmão, Jesus, quando ele chega, ele não precisa de tempo, não tem espaço de tempo para ele. Ele faz, quando ele quer fazer, ele faz e acabou, não tem? Ah, pastor, mas eu estou numa situação tão complicada que eu acho que nem Jesus consegue. Você está louco? Alguém conhece aqui alguma coisa que Jesus não pode fazer?
Alguém conhece alguma coisa aqui que Jesus não pode fazer? Possível. Então o que eu estou querendo dizer na tua vida, querido, nessa noite, não existe nada impossível que Deus ele não pode realizar na tua vida. Não existe nenhuma situação complicada que você acha que pode estar que Jesus não pode te tirar dela. Não existe nenhuma complicação que pode querer te afastar de Deus, para querer atrapalhar que você não venha se chegar a Ele e venha ser novamente um homem, uma mulher cheia do poder de Deus. Venha ser um homem, uma mulher cheio da autoridade de Deus. Porque se Deus quiser, Ele faz. Só que depende só de uma coisa. Depende do querer dele. É o passe livre. É você dar aquela bandeirada e falar: Senhor, eu quero, é agora, pode vir. Ele vai e faz. E nós não podemos pensar, porque às vezes se nós olharmos por nossos olhos materiais, se nós começarmos a olhar para o problema, realmente a gente vai falar assim: nunca vou sair dessa situação. Mas se você olhar com os teus olhos espirituais, se você acreditar e você crer, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Senhor, sobre a tua palavra eu vou me dispor a fazer a partir de hoje o que eu tenho que fazer, porque eu creio que o Senhor vai estar me exaltando novamente. Aleluia. Para a glória de Deus. Sobre a tua palavra eu vou fazer porque eu creio que tu vai me levantar novamente para a glória de Deus. Sobre a tua palavra eu vou fazer porque eu creio que eu vou ver os inimigos cair diante de mim e não vou ter mais problema quanto a essas situações, porque tu vai me dar força para vencer. Sobre a tua palavra eu vou fazer, e se assim nós fizermos, nós vamos ver a glória de Deus nas nossas vidas. Se coloque de pé nessa noite, querido, em nome de Jesus. Jesus ele não quer que nós ficamos frustrados em nenhuma situação em que nós nos colocamos a fazer. O maior preocupado com aquela situação que se Pedro fosse embora naquele momento ali sem ter pegado nenhum peixe, se ele fosse ficar muito frustrado, ia ser Jesus. Jesus não ia querer isso, aquilo para a vida de Pedro, sim ou não? Não ia querer. Porque nós entendemos com isso. Jesus ele está preocupado em querer alegrar o teu coração dentro daquilo que você está buscando. É claro que se estiver alinhado de acordo com a vontade dele para a tua vida. Se estiver alinhado com a vontade dele, para o que ele quer na tua vida, vai acontecer. Amém. Se estiver alinhado juntamente com a vontade dele, para o que ele quer na tua vida, não vai ter diabo nenhum que vai impedir, porque vai acontecer. As nossas vidas, irmão, é feita de fase. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo agora, mas eu quero te dizer o seguinte: a próxima fase, quem sabe Deus não vai estar trazendo uma bênção para você e você vai estar saindo de todo esse momento que você está passando. Você não vai sair daqui nessa noite como Pedro iria sair se não tivesse encontrado Jesus ali, lavando a sua rede, totalmente frustrado, depois de uma noite que ele não conseguiu nenhum resultado para a vida dele. Mas você vai sair daqui nessa noite, depois daquela situação em que Pedro entrou no barco com Jesus novamente, e sobre a palavra dele lançou a rede no mar e teve uma pesca maravilhosa, e pôde ir embora alegre, feliz, abençoou aqueles pescadores que estavam ali em volta dele. Vai ser dessa maneira que você vai sair daqui nessa noite. Então eu quero te convidar nessa hora você a colocar a mão no teu coração nesta hora. Eu quero ousar um pouquinho mais, só se você acreditar e se você quiser. Eu não sei qual foi a pesca que você participou que você não teve nenhum resultado. Mas se você quer entrar no barco com Jesus, para que pela segunda vez lançar a rede ao mar e ter aquele resultado, eu quero te convidar que você venha aqui na frente. Só se você crer. Se você não crer, você fica no seu lugar. Venha não porque eu estou chamando, irmão, mas venha crendo. Eu não sei qual é o seu propósito. Eu quero que você venha aqui na frente crendo. Crendo que Jesus vai te convidar para você entrar no barco novamente e vai ordenar para que você venha lançar a rede. E o resultado vai ser da maneira que foi com Pedro, vai acontecer na tua vida hoje. O
maior preocupado com a tua vida, irmãos, creia, não são, às vezes, um ente querido que você acha que está do seu lado, do seu esposo, a sua mãe. O maior preocupado com a tua vida, querido, é Jesus. Ele é o maior preocupado com a tua vida. Porque é diante das suas mãos é que está o poder para te abençoar da maneira e da forma que Ele quer. Jesus te convida nessa noite a lançar a rede novamente. Comece agora a imaginar qual foi a noite de fracasso que você teve diante de uma situação que você tentou e não teve resultado. Jesus te convida nessa noite a entrar no barco para poder